Olá, magnífica quarta-feira, mulher positiva. Como é que foi o teu dia ontem? Desejo que repleto de boas ações, positivas ações e excelentes resultados. Hoje já não vai ser diferente, né? Já decretamos agora que essa linda quarta-feira que se inicia friozinho é a melhor das nossas vidas, que neste dia nós vamos acessar o nosso melhor, independente de qual área da vida. O Espírito Santo do Senhor está sempre nos guiando, nos patrocinando, porque assim nós nos colocamos à disposição dele, para que a vontade dele seja feita nas nossas vidas. E para você que está passando por um momento difícil, que está passando por um momento de dor, procure enxergar além disso. Olhe para o que você está vivendo, procure tirar lições, procure aprender com esse momento, porque ele vai passar. Deus está contigo, te capacitando, te moldando para que você saia dessa situação forte, com direcionamento e planos, que, como disse a Palominha, né? As pessoas não planejam fracassar, elas fracassam porque não planejam. Então, mulher, planeje seu dia, planeje a sua semana, planeje seu mês, planeje seu futuro. Tenha visão próspera, porque aquela que enxerga além do amanhã, aquela que consagra o seu amanhã ao Senhor, ela sabe exatamente o que virá. Positividade. Magnífico dia, Renata. A paz e o amor do Senhor estejam sobre você. Nessa manhãzinha frio. Tá frio aí? Vou te falar. Não tá chovendo aqui não, mas tá um frio. E graças a Deus por isso. Mas enfim. Hoje no nosso estudo, ele vai ser bem pequenininho. Eu tava dando uma olhada aqui, né? E esse capítulo de Isaías tem apenas 6 versículos, mas são tão reveladores sobre a nossa atualidade, sobre o que a gente vive de um modo geral ao nosso redor. Então, fica com o espírito ligado aí que vai ter bastante revelação. E lembrando né? Lembrando do nosso movimento de oração aqui, que a gente começou na segunda-feira. Eu estudo muito, eu vejo muitas notícias aí, não só do Brasil, mas do mundo inteiro. E graças a Deus, eu vejo o mover das pessoas, eu vejo que muitos brasileiros, né, falando aqui do Brasil, despertando, tendo interesse de cuidar das suas próprias vidas, abrindo os olhos e vendo que nem tudo é como parece, que nem tudo que as pessoas falam é de fato o que elas vivem, é de fato o que elas representam. E tem muitas pessoas que nós consideramos líderes, que nós acreditamos, pensando que elas estão lá com boa vontade para nos ajudar, porque as palavras são convincentes, porém as ações são contraditórias. Então isso nos leva a confiar cegamente em Deus, né? Porque Deus é o soberano, Ele é o Criador e Ele não mente, a palavra dele não volta e é só nele. Independente da tempestade, independente do momento que a gente esteja vivendo, nós não podemos desviar a nossa confiança no Pai e sempre pedir o direcionamento. Então, nesse capítulo pequenininho, nós vamos ver muitas peculiaridades com a nossa realidade hoje. E logo após a gente vai fazer as lições para trazer os princípios, né, para a gente enxergar aquela clareza maravilhosa que nos direciona a cada dia. E vou aproveitar para fazer aquele estudo que a gente tinha prometido na segunda-feira, mas que não deu tempo. A gente vai falar sobre o clamor do Senhor. Então, hoje o estudo vai ser duplo e repleto de clareza, repleto de graça, repleto de direcionamento. Magnífico dia, minha amada Rose. Tá frio aí também ou só aqui? Acho que no Nordeste não tá tão frio não, né? Acho que aqui no Sudeste que tá, como diz a Palominha, a Elza tá cantando Let It Go. Vamos iniciar a nossa pequena leitura hoje, a gente aproveitar o máximo de tempo.
Às vezes o compromisso desse horário é a gente começar às 5 e terminar às 5:30. Mas como o Papai do Céu sempre fala no nosso coração, a gente espicha um pouco mais. Tá frio também? Opa! Não, o Brasil tá frio hoje. Graças a Deus por isso. Nós aqui estamos nos recuperando do resfriado, né? Palominha gripou, aí depois gripei eu, aí agora papai também tá gripado. Mas tá bom, tá todo mundo nos chazinhos da vida, graças a Deus. Vamos lá. Quem acompanha comigo, abre lá no livro de Isaías, capítulo 20, e vamos iniciar. Sim, né? Aí durante o dia é quente e à noite é frio. Aqui é onde eu moro é fresquinho sempre, porque eu moro lá no andar de baixo, né? Então não pega muito sol dentro de casa. Então durante o dia é fresco para frio e à noite é frio mesmo. Já lá no quintal, lá fora é maravilhoso. A partir das 9 horas, meu filho, tá eu lá cuidando das minhas orquídeas, das minhas plantinhas e recebendo a vitamina D. Mas enfim, vamos aqui, vamos estudar. No ano em que o general enviado por Sargão, rei da Síria, atacou Asdod e a conquistou, nessa mesma ocasião, o Senhor falou por meio de Isaías, filho de Amós, dizendo: Vá, tire o pano de saco do corpo e as sandálias dos pés. E obedeceu. E ele obedeceu e passou a andar nu e descalço. Então o Senhor disse: Como o meu servo Isaías andou nu e descalço durante 3 anos como sinal de advertência contra Egito e contra Cush. Assim, o rei da Síria, para a vergonha do Egito, levará nus e descalços os prisioneiros egípcios e os exilados cuxitas, jovens e velhos, com as nádegas descobertas. Os que confiavam em Cush e se orgulhavam do Egito terão medo e ficarão envergonhados. Naquele dia, o povo que vive deste lado do mar dirá: Vejam o que aconteceu com aqueles em que confiávamos, a quem recorremos para nos ajudar e nos livrar do rei da Síria. E agora, como escaparemos? E aí está a temática do capítulo todo, que nos exorta, né, que a nossa confiança ela deve estar apenas no Senhor, trazendo para nossa atualidade, né? Nós somos um povo que, de certa forma, temos alguns líderes, né? E como um povo, falando como um povo, nós devemos prestar atenção no que os nossos líderes estão nos dizendo. Porém, a gente nunca deve priorizar, nem colocar acima de Deus o que esse líder está falando. Porque ele é homem, ele é tão homem quanto nós. E quando eu falo homem, eu quero dizer ser humano, né? Ser pensante, ser que tem um livre-arbítrio. E ao lembrar do que eu quero trazer para você, eu lembrei de uma senhorinha que eu amo muito, que está há muitos anos caminhando numa religião aí, e lá tem um pastor, e eles são muito amigos. E eu não sei o que aconteceu lá, que ele estava exortando lá, e falou para ela assim: olha, você... É como se ele quisesse dizer: fica na sua, porque eu sou o seu pastor. E ela falou com toda humildade assim: meu pastor é Jesus. Você é tão ovelha quanto eu. Então, Deus usa as pessoas porque a verdade está na Bíblia. Quem estuda a Bíblia sabe exatamente como se comportar, o que agir, e sabe que soberano é só Deus, tá? O líder está ali, sim, para dar um direcionamento, mas o Senhor fala no coração de cada um. Cada um sabe o que quer para a sua vida, cada um tem que buscar o seu entendimento. Na semana passada eu falei que existem hoje, sempre existiu, sempre existirá, porque a gente aprendeu na palavra, muitos falsos profetas, muitas pessoas que usam o nome de Deus em vão, muitos líderes, e eu não estou falando só da parte religiosa, não, agora estou falando num geral. O líder, ele nada mais é do que uma pessoa que tem um crédito muito grande com a população,
Tem um grande número de pessoas que acreditam nele, ou por um bom feito, enfim, ele transmite confiança. Suas ações transmitem confiança. Só que além disso, as pessoas têm que ter a sabedoria e discernimento de enxergar que ele é um homem como nós, né? Um ser humano como outro qualquer. Ele é falho, ele é imperfeito, ele peca, independente do grau de autoridade que ele venha a ter. Antigamente tinha reis, né? Tinha os governantes que eram homens. O que eu quero dizer com isso? O que o texto nos exorta hoje? A, principalmente, cuidarmos do nosso coração, da nossa vida, do nosso primeiro governo, que é a nossa família, sempre colocando Deus acima de todas as coisas. E tudo que nós ouvirmos, vermos, né? Lermos, que hoje em dia a gente lê bastante, nós tenhamos o discernimento de não acreditar em tudo que a gente ouve. Porque, infelizmente, as pessoas mudam, sabe? No decorrer do estudo da Bíblia, a gente vem vendo que as pessoas, por seus ideais, por seus desejos, por seus objetivos, elas acabam se afastando de Deus. E quanto mais desejos humanos, quanto mais banquetes da terra os homens se apegam, mais eles se afastam da soberania de Deus. Então, um homem que outrora, uma autoridade, um líder que outrora demonstrou confiança, tempos depois pode acontecer coisas na vida dele que o desviou do Senhor. E ele já não é mais aquela pessoa que a gente um dia confiou, um dia acreditou. E não é porque ela seja uma má pessoa, não, tá? É porque, infelizmente, quando se abrem portas, as potestades, os espíritos malignos, elas aproveitam, né? Quase sempre a gente repete aqui que o inimigo, ele está sempre ao nosso derredor, 24 horas por dia, como um leão faminto, esperando apenas uma oportunidade de abrir as portas do inferno na nossa vida. Então, nós precisamos, cada um individualmente, estar sempre buscando alimentar a sua fé em Deus, independente da sua vida, se é maravilhosa, se está em dificuldade, se está em depressão, se está em sofrimento. Nunca deixe de acreditar na soberania do Senhor. Nunca deixe de entregar a Ele seus problemas, suas aflições, tribulações, enfim, porque só dele, Ele é a nossa rocha. Todo socorro, toda ajuda, toda esperança tem que estar nele. Ele é a verdade que liberta, tá? Aqui na terra a gente tem que analisar. O Pablo fala assim, confiar somente em Deus. Nos demais, tragam-me os dados, tragam-me os resultados. E é bem isso. Nós temos que aprender a ter o discernimento de não julgar pessoas, e sim situações. Se colocar mentalmente no lugar do outro ajuda muito. Você se coloca no lugar do outro e pensa, se eu fosse fulano, o que eu faria? E pedir diariamente o direcionamento. Senhor, me ajuda aqui, me ajuda a ter clareza sobre essa situação. O que eu posso fazer para não te ofender e ajudar, caso seja o seu interesse, aquela pessoa que você está vendo claramente que não está pensando muito bem no momento. A Rose falou aqui, verdade, muitas vezes nos deixamos levar por pessoas ruins que estão passando um bem falso. E a Renata disse, é verdade. É exatamente isso. Nós não temos o poder de examinar os corações como o Senhor tem, né? Só Ele sonda todos os nossos corações, só Ele conhece definitivamente e completamente todas as nossas intenções. Mas o que a gente pode fazer? Ele nos deu o poder de interpretar, né? Tem pessoas que o modo de falar já denuncia a intenção dela. Se a gente está pertinho, dependendo do grau que você tenha com a Bíblia e também com o estudo do cérebro, eu aqui sempre incentivo isso, as pessoas, pelo seu modo de comportar, pelo seu modo de falar, elas transmitem uma frequência. E a gente percebe a intenção delas pelo jeito dela falar, pelos desejos do seu coração, pela própria situação que ela apresenta para você. Então, sabe, quando a gente está conectado ao Senhor, a gente de cara já identifica, opa, peraí, que a frequência dessa pessoa não está positiva hoje. Então a gente começa a analisar e começa a usar os porquês
Eles são maravilhosos. Quanto mais pergunta você faz, mais você obtém conhecimento da intenção daquela pessoa. E se a pessoa for negativa, como a Rose disse ali, a gente vai perceber. Porque os negativos, e eu não estou falando sobre as pessoas serem ruins, tá, gente? É muito importante vocês terem o discernimento que as pessoas são frágeis, nós somos frágeis. E o que nos torna forte é Deus. O que nos torna forte é a conexão que a gente tem com Ele. E não adianta você falar assim, eu sou de Cristo, e gastar apenas minutos para Ele, que você se torna automaticamente uma pessoa fraca. O que te torna forte é o relacionamento que você tem com o Pai. Quanto mais você conhece a Deus, mais Ele habita em você. Quanto mais você conhece a Deus, mais instrução você recebe dele. Quanto mais você se conecta a Deus, mais o Espírito Santo te direciona, te fortalece, te capacita. Mas é porque você se dispõe a isso. Então, quando você chega perto de uma pessoa que você sente pela frequência dela que ela é falta de juízo, não é contra ela, tá? Você tem que ter o discernimento de entender que ela se fragilizou por algum motivo, por alguma decepção, por alguma coisa que aconteceu na vida dela, e ela se frustrou e ela foi se abastecendo de negatividade, de medo, de solidão, de depressão, de tudo que não é de Deus, a ponto dela explodir, a ponto dela se tornar uma pessoa negativa. É porque ela está cega, ela não é por vontade própria. Um exemplo simples, já ouviu falar dos avarentos? Aquelas pessoas que guardam tudo, não dividem nada, é tudo meu, 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 pra mim é meu, me dá. Já viu essas pessoas? Elas são ruins de tudo? Não, elas só estão cegas porque lá atrás, outrora, elas podem ter passado fome, pode ter passado dificuldade, e isso foi criando uma máscara de reter e não compartilhar. E na palavra a gente aprende que é exatamente o contrário. Compartilhe, entregue, maior é aquele que serve. Então, tem que ter paciência, tem que orar, tem que interceder a Deus. Porque somente Deus, assim como nos dá a sabedoria de perceber a intenção do próximo, é Ele que nos capacita a melhor forma de ajudar essa pessoa. Às vezes, a melhor forma de ajudar essa pessoa é apenas ouvir. Às vezes, eu sempre falo isso aqui porque vira e mexe acontece, né? Vira e mexe eu compartilho com vocês. De encontrar com uma pessoa que está ali vomitando a sua insensatez. De imediato, a gente percebe que ela só está precisando desabafar. Porque que acontece de várias vezes eu sentar num lugar e a pessoa contar a vida dela pra mim, a pessoa nunca me viu na vida. E isso acontece no Uber, nas consultas de Paloma, enfim, na porta da escola quando eu vou buscar ela. Mas por quê? Porque as pessoas às vezes não têm em quem confiar. Às vezes as tribulações que ela passa, sabe, vai tapando, vai cegando e infelizmente chega um momento que a pessoa tem que... E às vezes Deus te coloca ali exatamente para isso. Não vai ser nunca, nossa briga, nossa disputa, nossa luta, nunca vai ser contra o próximo. Pelo contrário, Papai do Céu manda a gente amar o próximo como a nós mesmos. Então só o fato de você ouvir, vamos entre aspas, aquele lixo que o teu próximo está transbordando, está se livrando, né? Já está ajudando. Você já está, né? A palavra diz que quem empresta a Deus, né? Quem empresta não empresta a Deus, está agradando o coração de Deus. Porque é de fato um mandamento. Então, quanto mais clareza a gente tiver do próximo, de essência, de intenção, né? Quanto mais a gente limpa os nossos olhos, a nossa mente, quanto mais a gente consagra o nosso coração ao Senhor, né? Mais a gente consegue enxergar o próximo com olhos de amor. A pessoa nunca vai ver pelos seus olhos. Me fez lembrar também agora uma amada que já faz uns 2 anos, ela hoje, graças a Deus, com a honra e glória do Senhor, está muito bem, mas quando ela foi começar no digital, tem sempre isso, né? Pelo menos acho que fazem mentoria comigo. Tem sempre um desconstruir, como tudo na vida. Para você seguir um caminho novo, né, você tem que mudar. Você tem que levantar de mesas que não te agregam. Você tem que se afastar de pessoas que não te ajudam. E isso, de início, pode parecer um tanto egoísta. Mas se você parar para analisar com carinho e visão próspera, você vai enxergar que vai ajudar mais se afastando delas. Para aprender, para se aperfeiçoar, para ser exemplo.
Muitas das vezes as pessoas não crescem na vida, não crescem em conhecimento, não crescem em prosperidade. Eu não estou falando de dinheiro, tá? Dinheiro é energia de troca, dinheiro vem. Ele é um resultado das suas ações, tá? Então, se você é limitado, você vai acreditar que de fato você tem que se matar de trabalhar para ter alguma coisa financeira, o que não é verdade. Você tem que se aperfeiçoar, você tem que ser melhor que você mesmo a cada dia. O dinheiro vai vir de qualquer maneira. A consequência é resultado. Mas se você não mudar a sua mentalidade, se você não crescer em entendimento, você não vai poder ajudar teu próximo. E esse próximo pode ser sua mãe, seu pai, seu irmão, seu cônjuge, seus filhos, principalmente para as mães. Nós somos o exemplo, nós somos responsáveis pelo mundo que vamos deixar para os nossos filhos e também pelos filhos que vamos deixar para o mundo. Então isso é muito importante. O estudo da palavra ele é abrangente. Se você se dedicar a entender a palavra, você vai ter um despertar de conhecimento impressionante, porque foi o que aconteceu comigo lá atrás. Sempre fui simpática, sempre fui comunicativa, sempre tive a intenção de ajudar, porque foi assim que meus pais me criaram, né? Temente a Cristo, temente a Deus, mas sem muita profundidade. Eu só fui começar, de fato, a entender a vida, ajudar o próximo com o meu conhecimento e ainda assim, sempre estar estudando, sempre estar buscando, sempre estar me capacitando, me renovando mentalmente, né? Espiritualmente, a gente está ligado ao Pai 24 horas por dia. Não tem como desconectar. Por quê? Por conta da Bíblia. Eu antigamente lia a Bíblia apenas na hora do sofrimento, na hora da angústia, na hora da dúvida. Ou seja, não tem essa de você só procurar Deus quando precisa. Ele não é válvula de escape. Ele é socorro bem presente em todas as horas da sua vida. Se você está feliz, honre a Deus, glória a Deus, agradeça a Deus. Se você está triste, procure agradecer pelo momento que você está vivendo e buscar entendimento, porque ali tem conhecimento, transformação de vida. Porque muitos que não conhecem a Deus têm a vida transformada assim que conhecem. Porque compreendem que é a mudança dos maus hábitos, é a mudança de pensamento, é a mudança de palavras, é a mudança de ações que vão transformando a sua vida em Cristo. Se o novo convertido compreende e tem essa visão, por que nós que estamos fazendo uso da palavra, que estamos sempre procurando o reino e a justiça dele, não vamos fazer também? Então a gente tem que estar se fazendo perguntas. O que eu aprendo hoje condiz com o que a Bíblia diz? O que me ensinaram lá atrás está me fazendo crescer hoje? Vem das primícias? A Bíblia está aí. O livro mais antigo e o mais atual de todos os tempos. Eu aprendi que não basta ler a Bíblia uma vez. Ela, de fato, é um manual para se viver bem aqui nessa terra. São 66 livros de pura sabedoria, para aqueles que querem, para aqueles que acreditam, porque Deus também diz que não gosta dos mornos, né? Ai, mais ou menos. Ai, não sei. Como diz o outro tchau, né? Deus é verdade, Deus é certeza. A dúvida é do outro time, não é do nosso, não. Aqui tem certeza, aqui não tem negatividade, aqui não, independente do que esteja, o mundo está pegando fogo. Seja feita a vontade do Senhor. Ah, eu escutei uma história maravilhosa. Contei até com meu marido. Você já deve ter escutado, porque é bem antiga. Mas quanto mais antiga, mais atual e mais ajuda pessoas a clarear a mente. Tinha uma senhorinha há anos atrás que estava passando dificuldade, não tinha alimento na casa dela. E ela sempre confiou em Deus. Não. Obrigada, Senhor, por suprir todas as minhas necessidades. Eu gosto muito desse drive. Eu repito ele todo santo dia. E aí, o diabo virou para um rapaz da mercearia e falou assim: vai levar uma cesta básica na casa daquela cristã lá e fala que foi eu que mandei. Aí o garoto olhou,
Pegou a cesta básica, levou na casa da senhorinha e disse assim: senhora, tem uma entrega aqui, tem uma cesta básica para a senhora. Mas quem mandou foi o diabo. Aí ela: bom dia, meu filho, muito obrigada, Deus te abençoe. Aí o rapaz não ficou satisfeito com a resposta, falou assim: mas senhora, quem mandou foi o diabo. Aí ela: meu filho, quando Deus manda, até o diabo obedece. Ai, nossa, eu já escutei há muitos anos. Essa reflexão, ela me queima aqui dentro. Porque mostra que soberano só o Senhor. Não tem essa de que, ai, o diabo está destruindo a minha vida. Ai, eu vou para a igreja pro diabo me deixar em paz. Gente, o diabo, ele é desse tamaninho. Na realidade, o diabo é do tamanho que você dá para ele. Então, quando você tem aquela visão, aquela conexão com o Pai, com o Criador, que tudo é dele, para ele, por ele, meu amor, até o mal te ajuda. Até aquele que quer te tacar pedra vai te ajudar. Até aquele que tem uns maus pensamentos de ti vai olhar para você com outros olhos, vai aprender contigo. Por isso que é tão importante a gente estar sempre conectado na palavra de Deus. Então, sabe, passem essa história que é antiga. Eu também, eu fico, sabe, cheia de alegria. Cheia de alegria. Porque nada nessa terra que Deus nos deu pode machucar ou ferir ou tirar a nossa intenção do Pai, porque só Ele salva, cura, transforma, condena, se assim for da vontade dEle, porque tudo é dEle, para Ele e por Ele. Então Ele permite sabedoria para nós, Ele permite tecnologia, Ele permite tudo para aqueles que confiam nele. Mas tem que confiar, se entregar e estar sempre em movimento em direção do que você acredita. Agora, se você fica, ai, hoje eu vou tocar o terror na terra. Passou-se 2 horas. Ai. Eu digo isso porque um tempo atrás, essa era a minha vida. Cansei, fiz nada, tô cansada. Peraí, deixa eu ir lá na internet ver se tem alguma coisa interessante. E fica lá. Blá, 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 blá. Gente, 2 horas se passaram, não fiz nenhum arroz. Cadê a sua energia positiva? Cadê a sua intenção de buscar o melhor para você? Eu me analiso hoje. Isso que eu falei, esse exemplozinho aí do perder as horas aí olhando a vida dos outros, né? É reflexão de 6, 7, 8 anos atrás e por aí vai. O que acontece hoje? Eu me autoanaliso todo dia, porque o meu interesse está sempre buscando o melhor. E eu entendi que eu não tenho que mostrar nada para ninguém, porque Deus está vendo. Se Ele está vendo, acabou, tá tudo certo, porque é para Ele, sabe? O que eu converso contigo aqui, com vocês aqui, o que eu compartilho, Ele já sabe há muito tempo que é para Ele, sabe? E o que eu aprendo a cada dia, o seu tempo, ele é valioso demais, ele é precioso demais. Pergunta para uma pessoa que está a ponto de morrer, descobriu que tem uma doença terminal e tem pouco tempo de vida, o quanto o tempo é valioso. O quanto o tempo é precioso. Porque tem muita gente que está à beira de morrer, fala, se eu tivesse feito isso, se eu não tivesse falado aquilo, se eu tivesse próximo de fulano, se eu tivesse pedido perdão, O tempo, ele é valioso quando você o emprega de forma positiva e intencional. Então hoje, no meu hoje, tive até uma reflexão, nem comentei nada aqui em casa, porque tem coisas que Deus mostra que é só teu, né? E eu terminei de ajudar a Paloma na lição de ontem, lemos a Bíblia, que a gente faz todo dia, e depois eu vim pra cozinha para organizar o nosso papazinho, né? E o esposo estava aqui cuidando das coisinhas dele também, que ele também me ajuda muito, graças a Deus, meu varão valoroso, ele é muito especial. E nisso ele estava ouvindo umas músicas aí internacionais dos anos 80, né? Ele é muito romântico. E aquilo estava me dando uma certa agonia, porque eu sou muito intencional e eu não perco um minuto do meu dia em coisas que não vão me ensinar nada. Tá automático hoje, porque essa é a minha programação cerebral. Já faz alguns anos, né, que eu estudo a programação neurolinguística, estudo a palavra do Senhor, estudo
muitas outras coisas que me levam sempre nesse caminho. O nosso cérebro, ele é a maior e melhor máquina do mundo que Papai do Céu deu para nós. E quando você programa essa máquina para prosperar, você se torna uma máquina de verdade. As suas intenções, elas são positivamente calculadas. Aqui eu vou perder tempo, aqui eu não vou aprender nada, aqui eu vou ser mais do mesmo. Eu estava refletindo agora de manhã, no estudo que eu faço com as meninas lá do marketing digital, eu sempre falo, essência, tenham essência. Vocês podem vender o que vocês quiserem, mas tem um jeito de vocês parar de copiar o outro. A técnica do outro é do outro, com a essência do outro, com a linguagem do outro, com o público do outro. Vocês têm que aprender o seu. Gente, nesse mundo aqui não falta. Com certeza, em algum lugar do mundo, estão precisando do que você tem para oferecer. Então, para com esse negócio de copia e cola, copia e cola. É a tua voz, é você. As pessoas querem você. Aí eu olho e na mente me vê pessoas que eu já conheci, pessoas que eu já falei isso. Muitas prosperaram, graças a Deus, mas outras não. Continuam ali. Ai, que bonitinho, vou compartilhar. Ai, que pregação maravilhosa, vou mandar para fulano. E você sabe que é isso que Deus quer para a vida do fulano? Deus quer que você abra a boca. Deus quer que você fale dele. Ah, mas a fulana tá falando, eu vou confiar. E a tua essência fica onde? Cadê você fazendo o seu papel? Não é copiar e colar. A fé não é isso. A fé é você abrir a boca e transbordar, porque teu coração tá cheio. Teu coração tá cheio de quê? De copia e cola? De mais do mesmo? A gente não precisa de mais do mesmo. A gente precisa de essência. A gente precisa estar todo dia se conectando com pessoas novas. Sabe, é bonitinho, faz bem, é igual motivação, né? Ai, hoje eu tô tão desanimada, eu preciso de uma motivação. Aí vai lá na internet, procura até site de motivação. Ai, que palavras bonitas. Aí o coração vai aquecendo, né? O coração vai aquecendo. 2 horas depois, igual eu antigamente, né? 2 horas depois, ai, desanimei de novo. É por isso que eu falo. Nós temos que ser ativadas. Nós temos que ativar a nossa identidade. Quando a nossa identidade está ativada, meu amor, não tem desmotivação nenhuma. Desmotivação, negatividade, capeta, o que for, não tem isso não. Porque você aprende a ser intencional. Quando a tua atenção, a tua intenção está direcionada para o lugar certo, você vira, de fato, uma máquina. Muitas coisas estão por vir, como diz o louvor do Fernandinho, né? Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Eu creio. Mas por quê? Porque a gente está se movimentando nessa direção. Né? Eu transbordei bonitinho agora, né? Vamos fazer as reflexões desse capítulo maravilhoso. Tão pequenininho em texto, né? Eu falei no início da live que o capítulo de hoje, ele seria pequenininho, com apenas 6 versículos, mas repleto de sabedoria, repleto de clareza para nós. E assim foi. Então vamos refletir aqui, nesse contexto geral, para a gente guardar a clareza do que esse capítulo deixou para gente, porque eu tive essa reflexão semana passada. Tava fazendo um post, acho que uma reflexão que uma amada me deu, e amém, eu também. E é antigo, né, essa reflexão, mas às vezes você tá num momento da sua vida que às vezes uma frase muda todo um contexto. E eu tava fazendo um conteúdo, né, de trabalho, e a frase que ela falou, né, parece que foi Deus falando no meu ouvido, e mudou tudo. Eu tinha um conteúdo para postar e daqui a pouco veio aquela reflexão e eu já entendi, pai, já entendi, não é nada disso que o senhor quer hoje. E aí veio caminhando que se faz caminho. E tem tudo a ver com aquilo que eu prego para vocês diariamente, principalmente agora nessa jornada da mulher intencionalmente positiva, né? Ai, mas eu não sei o que fazer. Ah, mas eu não sei qual caminho seguir. Meu amor, comece.
Pega esse fogo ardente, aquela intenção que o seu coração sempre te pediu e você nunca ouviu. Vai estudar ela, vai se abastecer nela. Primeiramente, você consagra ao Senhor. Senhor, é isso mesmo que o meu coração está pedindo? É isso mesmo que o Senhor quer que eu faça? Pronto, filha, e vai. É caminhando que se faz caminho. É quando você dá o passo que Deus coloca o chão, porque você confiou nele. Então, foi muito forte, mudou todo o conteúdo, mudou toda a temática do trabalho que eu estava para entregar naquele dia, já faz alguns dias, e ficou até hoje. Então, a jornada é intencionalmente positiva em todas as áreas da sua vida, em tudo que você se dispor a fazer. O que a gente está fazendo aqui é simplesmente uma prévia do que há de vir. E como diz a própria palavra, o que a gente vive hoje não é nem a sombra do que virá. Então a gente só tem que confiar, se entregar na mão dele e estar sempre em movimento, buscando aquilo que o nosso coração sente, deseja, queima, arde, porque veio do Pai. Então seja no marketing digital, seja na tua vida espiritual, seja na tua vida almática, seja na tua vida física, seja intencionalmente positiva, sempre apresentando ao Senhor suas intenções, ações, pensamentos, palavras, tudo. E independente da fase, nunca deixe de acreditar nele, porque a fase que você vive hoje não define quem você é. Isso já me acompanha há alguns anos, né? E sempre que eu tenho oportunidade, sempre que algum assunto que a gente aborda me faz lembrar, eu acho importante compartilhar. Porque na vida, a Bíblia, a própria Bíblia nos diz, teremos tribulações, seremos atribulados, seremos tentados, mas é a nossa fé, a nossa crença em Deus que não nos permite desviar, nem para a direita, nem para a esquerda. Vamos lá. Isaías 20 é uma profecia sobre o julgamento de Deus contra o Egito e a Etiópia, usando um ato simbólico do profeta Isaías. Deus ordena a Isaías que ande nu e descalço por 3 anos como sinal e presságio contra o Egito e a Etiópia, simbolizando a humilhação e o cativeiro que essas nações sofrerão. Deus às vezes usa ações simbólicas para comunicar verdades profundas e impactantes. A obediência ao que Deus ordena, mesmo que pareça incomum, é essencial para transmitir a sua mensagem. O ato de Isaías simboliza que o Egito e a Etiópia, que eram vistos como aliados e protetores, serão envergonhados e capturados. Isso reflete a incapacidade dessas nações de proteger suas alianças e seu povo. Confiar em alianças humanas e na força militar em vez de em Deus resulta em frustração e desilusão. Somente Deus é um refúgio seguro. E eu interrompo aqui para a gente relembrar que durante o estudo, né, durante a leitura da palavra, ficou bem claro para a gente sobre o posicionamento dos líderes que eu falei antes, né? Os líderes podem falar o que eles quiserem, porque no fundo eles são pessoas normais como nós, pessoas que enfrentam suas tribulações diárias, pessoas que têm seus momentos, seus rompantes, e cabe a nós, né? Todos nós somos criação de Deus. E todos nós temos o dom da sabedoria porque pedimos. Aqueles que pedem, recebem, né? A palavra diz: pedi e receberei, buscai e acharei, batei e a porta se abrirá. Porque a gente está sempre se dedicando, se dispondo, e a gente entende que tudo é dele, para ele e por ele. Então a gente não deve julgar a pessoa. Ah, mas fulano prometeu, mas no meio do caminho ele se envolveu com a ganância, ele conheceu o orgulho e ele virou uma pedra de tropeço. Se desiludimos, nos desiludimos, caímos do cavalinho. O que nós aprendemos com isso? Confiar só em Deus. Os demais tragam-me os resultados. Eu peguei essa frase do Pablo e vou repeti-la
quantas vezes eu vejo uma situação parecida como essa. Então, o que eu prego aqui, a partir dessa clareza da Bíblia, é que a gente tem que ouvir tudo, ler tudo, ver tudo, mas só guardar o que de fato nos faz crescer, o que de fato nos leva a continuar para frente e para o alto, buscando Deus e sua justiça sobre todas as coisas. Porque o ser humano, ele é falho. Perfeito, só o Senhor. Então, perdão, a gente não tem que ficar com raivinha de A, de B, de C, de quem quer que seja. Nós temos que ser inteligentes. Nós temos que voltar as nossas energias e a nossa crença para aquele que realmente pode fazer alguma coisa, que é Deus. O resto é tudo ser humano, depende de mentalidade. Se a mentalidade do outro não está virada para o Senhor, é ele e o Senhor. A minha mentalidade está intencionalmente, positivamente voltada para aquele que me criou. Ponto. É a minha vida, sou eu e Deus. A vida do outro, dependendo da visão que ele tiver, é a visão dele. Não pode influenciar na sua vida. Você tem cérebro, ele também tem. Ele tem capacidade de pensar, você também tem. Papai do céu deu uma vida maravilhosa para cada um de nós e nós somos responsáveis pela vida que a gente tem. Como diz Paulo Vieira, cada um tem a vida que merece. Então façamos por merecer uma vida magnífica, porque está no nosso poder. Papai do céu nos capacita diariamente para isso. A gente vai e volta na questão da mentalidade, porque é isso. Quando a gente se conecta, o nosso espiritual, né, que é nosso entendimento, né, com o Espírito do Senhor, ele nos direciona. A gente está falando para ele, Senhor, me guia. Senhor, me direciona. Senhor, me dá sabedoria, me dá clareza, me dá discernimento. Que eu seja um instrumento que está aqui a seu serviço. Seja feita a tua vontade, como diz lá no Pai Nosso, né? Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Não é isso? Então é questão de mentalidade. Volte todas as suas intenções para aquele que te criou, para aquele que te chamou primeiro. E tá pegando fogo o mundo? Papai do céu, seja feita a sua vontade. Aqui em casa todo dia a gente ora e no final da oração a gente fala que seja feita a sua vontade, a sua justiça na vida de todos nós, na minha e na vida de todos. Porque tudo é dele. Então ele sempre sabe o que é melhor para nós. Pode não fazer sentido o que a gente está vivendo agora, mas tudo está no plano dele, na vontade dele. A gente não tem que questionar a Deus, a gente tem que obedecer. A profecia prevê que o povo de Judá, ao ver a queda do Egito e da Etiópia, entenderá que confiar em tais alianças é fútil e reconhecerá a necessidade de confiar em Deus para sua própria segurança. Bem o que a gente acabou de refletir agora. O fracasso das alianças humanas e a experiência de julgamento servem para ensinar a dependência exclusiva de Deus. A verdadeira segurança e salvação vem de uma relação direta com Deus. Resumindo, Isaías 20 usa um ato simbólico para mostrar o juízo de Deus sobre o Egito e a Etiópia, indicando que essas nações que eram vistas como protetores e aliados sofrerão humilhação e cativeiro. O capítulo destaca a inutilidade de confiar em alianças humanas e força militar em vez de Deus. Ele ensina que a verdadeira segurança e salvação vem de confiar exclusivamente de Deus e que as ações simbólicas e o julgamento divino podem levar a uma maior dependência e reconhecimento da soberania de Deus. E é o que acontece com a gente aqui todo santo dia, porque a gente está aqui se entregando, se disponibilizando e buscando de fato acessar a vontade dele, que é boa, perfeita e agradável, além de pura para todos nós, porque a própria palavra diz que Deus sempre quer o melhor para nós. Então, a gente não tem que questionar, a gente não tem que idolatrar o semelhante. A gente, nem de idolatria Deus gosta, né, gente? A gente fez um estudo maravilhoso sobre idolatria, tá lá no outro perfil, e a gente aprendeu bastante à luz das escrituras o que a palavra de Deus fala sobre idolatria, correto?
Então, que as nossas intenções, ações, pensamentos estejam voltados positivamente com intenção a Deus. Que, independente do que esteja acontecendo no mundo, tenham discernimento de filtrar só aquilo que te leva para Deus, sabe? Eu rodo muito os canais de informação e eu vejo muito o exemplo disso. As pessoas estão esquecendo de se conectar a Deus, sabe? Uns xingam, mas eu confiei, confiou porque você quis, sabe? Confiou porque você quis. Ninguém botou uma faca no teu pescoço e falou, você vai acreditar em fulano. Você vai acreditar em... Foi a sua mentalidade, o seu desejo, o seu coração. Só que você está esquecendo que adorar só a Deus. Só Ele, porque Ele criou todas as coisas. Ele nos criou. Ele nos capacita diariamente. Sabe? O ser humano ele é falho, independente de qual grau de liderança ele esteja. Ele compactua com as mesmas diretrizes que você. Beleza, a gente intercede por ele, a gente ora por ele. Senhor, capacita essa pessoa, capacita esse irmão, dependendo da mentalidade do irmão, né? Vai que ele é temente a Cristo também. Então você fala, Senhor, capacita esse irmão que ele seja o que o Senhor deseja para nós. Dá clareza para ele fazer o bem sem olhar a quem, para que ele seja justo, para que ele seja sábio com a nação. Você tem que ficar com raiva da pessoa. A pessoa ele é outra pessoa, é outro ser humano, igual você. Sabe? Então, para que não há, Deus não gosta de contenda entre irmãos. A gente tem que julgar as pessoas, a gente tem que olhar, observar e reter o que faz a gente crescer. Mas aquele irmão não está fazendo o que agrada ao Senhor. Aí por causa disso você vai lá xingar ele? Aí por causa disso você vai ficar com raiva dele? Cadê Deus nessa história toda? Eu falo, não adianta você falar, eu sou de Cristo, e gastar apenas 5 minutos em oração. A Bíblia, só quando precisa, que nem eu antigamente, que até hoje eu peço perdão a Deus por isso. Porque se eu soubesse que hoje eu ia me tornar essa ogiva nuclear do Senhor, só por me abastecer da palavra dele diariamente, mas eu acho que eu tinha começado a ler a Bíblia lá por volta dos 12 anos, quando eu comecei a conhecer religião, e não tinha parado nunca mais. Porque a palavra do Senhor transforma, a conexão com Deus liberta, de fato. Não é historinha, não. Mas por quê? Porque você decide abrir teus olhos e não permitir que nenhuma trave, nenhuma narrativa, nenhuma conversa fiada te tire do teu alvo. É para frente e para o alto. É buscando o reino de Deus e a sua justiça. É sempre se abastecendo de Deus em qualquer lugar que você esteja. Ontem eu tenho o hábito de à noite tirar pelo menos 1 hora para assistir um seriado que chama Emergência 911. É um seriado americano, bem antigo, só que eles vão regravando com situações novas do cotidiano. E eu comecei a assistir ele há pouco tempo. Eu vi um trailer no Instagram de uma cena sobre um tsunami e aquilo despertou a minha atenção. Comentei até com meu esposo, falei, eu pensava que era filme, mas não é, depois eu descobri que era um seriado. Aí comecei a assistir. Por quê? Porque ali tem conexão, ali tem empatia. O seriado fala da vida de um corpo de bombeiros, mas não fala só do que acontece. Mostra um pouco da vida do outro, a solidariedade, o amor, quando perde um paciente, o sofrimento daqueles profissionais que estão ali lutando para salvar uma vida. Então eu gosto muito desse tipo de conteúdo, né? Que nos mostra empatia, amor ao próximo. Recomendo. Quiserem assistir, é um seriado maravilhoso. Chama-se Emergência 911. E pelo menos 1 hora. E ontem eu não consegui assistir, porque eu terminei a trabalhar na internet um pouco mais tarde, né? E depois fui cuidar da jantinha da Paloma. E fomos deitar, porque aqui a gente deita com as galinhas. A intenção é deitar com as galinhas e acordar bem antes dela, né? Porque eu me lembro que quando eu fazia o estudo bíblico por volta das 5 da manhã, na época que era áudio, se vocês botarem lá no livro de Tiago, até no livro de Provérbios, vocês vão escutar o galo cantando, que a minha vizinha cria, né? Ela tem criação de galinha. Então, por volta das 5 da manhã, não sei, é engraçado, né? Hoje eles estão quietinhos, não escuta mais. Olha, e ela ainda tem galinha, tá?
Mas naquela época parecia que estava aqui no meu quintal, na minha porta. E eu escuto de vez em quando, porque eu gosto, né? Alguma coisa que acontece na minha vida, eu digo, opa, peraí que o papai já falou comigo sobre isso. Aí eu vou lá no meu livro de provérbios que eu deixei lá, na outra plataforma, e vou ouvir. Aí quando eu tô lá orando, quando eu tô lá falando, o galinho tá cacaracaracá. Eu, gente, o povo, ainda bem que tinha o galo, né? Porque eu falava, era só áudio, o pessoal não tava me vendo. Aí eu falava que eu tava de manhã fazendo um estudo bíblico, mas era só áudio, o pessoal não via. Aqui já tem como, né? Que tem gente ao vivo, né? Aqui a gente conversa, interage. E cadê o galo, gente? É uma bênção, né? Mas Papai do Céu sabe todas as coisas, tudo é da vontade dele. E eu senti falta do tiqueiliro. Acho que Cocó eu sei que tá lá, porque às vezes eu vou fazer as coisas no quintal e eu escuto elas gritando lá. Mas senti falta do galinho. Enfim, Papai do Céu sabe todas as coisas. Vamos orar? Gente, eu quero fazer o estudo do clamor, mas a hora não tá me permitindo. Acho que é a terceira vez, né? Que aqui ao vivo eu falo que quero fazer o estudo, mas a hora não permite. Mas hoje eu vou ter um tempinho, eu vou buscar um tempo e vou fazer essa reflexão sobre o clamor do Senhor à luz das Escrituras e vocês receberão o link, tá bom? Vamos orar, vamos agradecer ao nosso Pai amado por esse dia magnífico que Ele já preparou, repleto de positividade, de ótimos e excelentes resultados que nós vamos acessar, por tudo de bom que nós vamos viver e fazer no dia de hoje, sempre sobre o favor dele. Vamos orar, amados. Pai amado, a Ti rendemos graça porque Tu és bom e em tudo nos ouve. Senhor, gratidão por mais esse estudo. Gratidão pela Tua graça, pela Tua presença, Pai, em cada palavrinha que foi dita aqui. Muito obrigada pelo direcionamento, que esse estudo entre com a clareza e a resposta que cada amada precisa, Senhor. Que a cada oração, mais e mais pessoas se levantem, tirem as traves dos seus olhos e acessem, Pai, a Sua misericórdia. Que a cada dia, Pai, sobre o Teu favor, mais e mais mulheres tenham o desejo de descobrir quem elas são, Pai. E que elas Te sirvam, Pai, com amor e verdade. Que elas sejam o bem em pessoa, que elas sejam um canal de bênçãos, que onde quer que elas vão, elas levem o Teu amor, com o jeitinho que o Senhor colocou no coração de cada uma, porque somos únicas, não somos iguais. Iguais em aparência, mas em sentimento, espírito e alma somos diferentes, porque assim o Senhor nos criou, únicas, maravilhosas, magníficas, poderosas, mais que vencedoras pelo Teu poder para a Tua honra e glória, Senhor. Pai, obrigada pelo nosso Brasil. Ele tem jeito, Pai. Ele só precisa acordar e dedicar o amor, a positividade, a intenção ao Senhor. Porque tudo é Teu, para Ti e por Ti. Pai, decreto cura. Cura em todos os hospitais. Cura mental, cura emocional. Que famílias sejam erguidas de acordo com o que Tua palavra diz. Família é a base de tudo. Nós sabemos que as famílias estão sendo atacadas de todos os lados com ideologias satânicas que não provêm de Ti, Pai. E eu decreto a cura, que essas negatividades caiam por terra em nome de Jesus. Que a paz, o amor, a alegria, a virtude, toda a positividade, toda a graça que vem de Ti recaiam, Pai, sobre as famílias, Pai, sobre as crianças, Pai, que são as nossas sementes do amanhã. Não deixa, Pai, não deixa que essas influências que vêm pela internet abalem o coraçãozinho das nossas sementinhas amadas. Pai, eu Te entrego a vida e o coraçãozinho de todos aqueles que aqui compartilham comigo desse desejo de Te acessar a cada dia mais. Eu peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Preparadas, empoderadas do Espírito Santo, vamos fazer o nosso magnífico dia. Hoje, Renata, beijo no coração de vocês. Que vocês sejam luz e sal na terra, que vocês iluminem com a essência de vocês, com a sementinha que o Papai do Céu coloca no coração da gente, né? A cada dia. E a todas as outras. Um beijo no coração de cada uma e até o próximo estudo.